linguagem, educação. Não se esqueça, o Pacto Global pela Educação, que foi encampado pelos guardiões do capitalismo inclusivo, ligado a todos aqueles empreendedores, todo aquele pessoal da filantropia, do investimento de impacto, tudo isso está lá dentro desse guardiões do capitalismo inclusivo, que é como alguém que pegou, de certa forma, o bastão ali do Papa Francisco, que chamou esse encontro aí, esse fórum que se tornou o Pacto Global pela Educação, e isso está sendo já tratado por pessoas que estão em altos poderes no mundo inteiro, seja nas empresas, seja no poder público, seja nas universidades, seja na mídia, entendeu? Então, você pega esse conteúdo, que é o que interessa para eles, né? Que é a ideia da padronização. Favorece quem? Quem favorece? Eu deixei isso mais para o final. Então, eu quero continuar. Linguagem, educação. Está tendo no Pacto pela Educação, no Pacto Global, está tendo os grupos de trabalho, continuam produzindo coisas, inclusive no Brasil. O negócio não parou, as pessoas pensam que foi um evento que aconteceu ali. Não. Até a Eco 92, de 1992, que foi aqui no Rio de Janeiro, tem grupos de trabalho até hoje. Né? E vão se juntando aos outras e estão trazendo todo esse material acumulado para a COP26. No Pacto Global pela Educação, a ideia é a mesma. Entendeu? Então, a gente tem lá a ideia de pacto. Se você procurar no Fórum Econômico Mundial a palavra pacto, você vai achar pacto de questão tributária, pacto de questão de trabalho, pacto da educação, pacto do uso da inteligência artificial, pacto de produção agrícola, de consumo e distribuição de alimentos. Ou seja, essa padronização vai para todo lugar, principalmente porque a gente pega a área da influência, que é linguagem, educação, entretenimento e relação de trabalho, 90%, 99% do tempo do cara ele está aí, nessas bolhas aí. E com esse rebaixamento da linguagem, o que acontece? Acirra essa bolha. E aí pode pensar assim, mas como isso pode dar certo se, ao mesmo tempo, a agenda identitária procura colocar uns contra os outros? É aí a chave do negócio. Aí é o pulo do gato. Porque, por meio de dois mecanismos, quem pretende construir essa nova civilização vai conduzindo as coisas por meio dessa adaptação aí da dialética hegeliana, que inicialmente eu chamei lá na origem do método dos ideais globalistas, né? Que é no século XIX, quando a gente vão se dividindo assim, tese, antítese, gera uma síntese. Aí essa síntese vira uma tese, eles colocam outra antítese e assim eles vão conduzindo. Então, nesse caso, lá na área política, a gente pode ver, começa com o liberalismo, e aí tem um socialismo. Aí, dentro da ideia socialista, tem o Manifesto Comunista e a Sociedade Fabiana. E assim sucessivamente. Mesmo dentro do Manifesto Comunista, as coisas começam a se subdividir. E dentro da Sociedade Fabiana, a mesma coisa. Então, ali, eu acredito que foi uma descoberta de um método para avançar uma agenda. Mas o que eu percebi é que
não é necessariamente algo ligado apenas à política. Então, qualquer até condução, qualquer manipulação das pessoas em busca de mais controle sobre elas e de mais poder, seja na área do poder econômico, do poder político, é usada essa primeira, que é essa adaptação da dialética hegeliana de tese e antítese, e controlando as duas, você controla a síntese. Né? Como dizia o Michel Bauer, que depois mudou o nome para Rothschild, ele falava: a melhor maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito. Essa é a essência do pensamento dialético nesse uso pontual, né? Nesse uso pragmático. Não tem nada a ver com aquela dialética que confronta teses em busca de uma verdade. E a síntese, nesse caso aí, da adaptação hegeliana, não é assim o resultado, mas o objetivo inicial. Né? E os ajustes que são feitos no peso, na hierarquia da tese e da antítese durante a discussão pública é o que vai definir como se chega na síntese, que já era o objetivo inicial. E o segundo fator aí é o estímulo contraditório, que também funciona muito bem, porque o estímulo contraditório tira o eixo das pessoas, 600, valeu, galera, tira o parâmetro de comparação, e é como se você é um barco à deriva, né? As pessoas vão se tornando à deriva, e isso causa o quê? De novo, mais dependência, mais busca por carência, que vai originar uma busca por um norte, por uma autoridade que determine o que deve ser feito, um pedido desesperado por ordem. Né? Então, a pessoa, ela acaba, vira quase que um vício, pensar, falar, se comportar dentro daquela bolha. Por quê? Porque ela sente um pertencimento a essa bolha em oposição às outras bolhas. Então, a linguagem também empobrece por isso, para que ela faça determinado sentido num ambiente e não necessariamente em todos. Né? Essa é a essência da linguagem ideológica. Ela é ambígua o suficiente para poder ter um significado para um público e outro significado para outro. Ela é ambígua, é abstrata, ela não diz nada, exatamente como são os ODS da Agenda 2030. Né? São aqueles enunciados que todo mundo concorda, né? Mas ele evita a reflexão sobre, olha, mas para a gente fazer isso, o que nós vamos ter que... O que vai custar isso daí, né? Você pega lá o ODS, assim, vamos erradicar a pobreza. Tá, como você faz isso? Como? Né? Não está lá no enunciado. Alguém é contra isso? Não, né? Acho que não. Talvez banqueiro, porque banqueiro gosta de gente endividada, né? Para banqueiro, a melhor coisa é um país endividado, porque ele paga as suas contas. Então, dívida é algo que o banqueiro gosta. Ainda mais a partir do fim do lastro do dinheiro, na década de 70, no governo Nixon, que o Federal Reserve, que é o que determina a emissão de dólar, que é, por consequência, o que vai determinar a economia mundial, e essas pessoas passam, aquele grupo ali de banqueiros que controlam o Federal Reserve, conseguem emitir dinheiro com base em uma confissão de dívida. Sempre indico esse documentário aqui, Dinheiro como Dívida, está aqui no YouTube. É uma animação que explica perfeitamente como funciona e quais os interesses que estão por trás
como funciona esse processo de endividamento das pessoas e das nações. É uma forma de escravidão, e o pior, é baseado numa riqueza inexistente, portanto, um dinheiro que não tem nenhum valor, exceto o da confiança nele ou não. E, por outro lado, ele explica também a ideia da reserva fracionária, como essa multiplicação do que eles podem emprestar vai necessariamente torná-los donos de todas as propriedades, mesmo que de forma gradual e ao longo do tempo, mas é inevitável. Da mesma maneira que esses processos de inflação, recessão, deflação, todo esse balanço da economia mundial, que é causada por o quê? Impressão de dinheiro, compra e venda de grandes empresas, enfim. Então, eu só fiz esse parênteses aqui para mostrar que essas mesmas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas em descrever o que significa esse enunciado de erradicar a pobreza, né, são aquelas que estão financiando, ao mesmo tempo, aquelas que estão financiando a divulgação desse enunciado, que estão colocando nas grandes corporações, como nós vimos, tal, é aquele que ganha com a miséria, é aquele que ganha com o endividamento. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? Só fiz esse parênteses por isso. Mas, então, você vai colocar essa influência da linguagem, da educação, das relações de trabalho, de todos esses pactos, você coloca isso em uma perspectiva de quem pretende controlar a sociedade. Então, quando você divide aí essas tribos, essas bolhas, usando esses dois mecanismos, o mecanismo da dialética da tese antítese igual à síntese, mais o mecanismo do estímulo contraditório que o Pavlov fazia com os cachorros e deixava eles completamente desorientados, influenciando inclusive o seu comportamento por muito tempo depois. Então, tudo isso é necessário. E esse é o pulo do gato. Porque essa padronização, apesar do nome, ela tem algumas exceções. São pequenas padronizações que, assim como uma demolição controlada, um processo extremamente complexo de condução dessa padronização, respeitando essas exceções, para no futuro conseguir determinada homogeneidade em tudo, que essa padronização vai acabar acontecendo sozinha. A padronização mais geral, eu estou falando, porque as outras já estão acontecendo. Pensa, é possível, por meio do conflito de teses opostas, conduzir a pessoa a uma terceira tese, que nesse caso a gente chama de síntese, mas depois ela vai virar outra tese. Então, é como navegar com aquela vela portuguesa que consegue, de uma maneira meia oblíqua ali, voar contra o vento.